No Dia Mundial do Consumidor, o comércio eletrônico, o segmento de varejo que mais cresce no Brasil, e o atendimento ao cliente depois da compra são os temas de uma entrevista com o especialista Marcelo Pugliese. Boa noite, Marcelo. O que você destaca hoje? Boa noite, Sidney. O destaque de hoje acho que é a voz do consumidor. Obrigado, Marcelo. No Dia Internacional do Consumidor, a gente conversa com o diretor de novos negócios da Direct Talk, Marcelo Pugliese, sobre o tipo de comércio que mais cresce no Brasil, digital. Para se ter uma ideia, a empresa B2W, resultado da fusão entre as americanas.com e Submarino, o mercado de comércio eletrônico do país deverá crescer entre 15% e 35% este ano. Então vamos saber dele se o país já está aparelhado, se já está atualizado, uma coisa mais ou menos recente, a internet tem 20 anos aí, de qualquer forma a gente tem que correr atrás disso no mundo, em relação ao que está acontecendo no mundo também. O Brasil já está atento em relação a isso, Pugliese? Com certeza. A gente percebe um grande movimento não só de crescimento das operações de comércio eletrônico, como também a adaptação forte do consumidor e aceitação aos canais de atendimento eletrônicos. Então você vê uma utilização muito alta de e-mail, de atendimento via chat, e hoje com as ferramentas de Web 2.0, aos novos canais que vêm sendo utilizados. Leandro, a gente sente o seguinte, que reservar hotel, marcar passagem aérea, fazer até compra de um eletrodoméstico se tornou muito mais fácil e muito mais ágil, né? Mas ainda existe o temor, por exemplo, como é que você paga? Muitas vezes o mecanismo mais fácil é você digitar ali o seu cartão de crédito e passar informações que deixam o consumidor meio receoso. E, por outro lado, você fica sempre em dúvida, fica mandando e-mail, será que você recebeu mesmo isso? Você confirma de fato? Minha reserva está bem feita? Isso tudo ainda não deixa o consumidor meio inseguro? É verdade, acho que a gente consegue encontrar parte dos consumidores ainda com uma certa insegurança, mas eu tenho certeza de que é muito mais seguro você colocar o seu número de cartão de crédito num site de comércio eletrônico do que entregar ele num posto de gasolina. Agora, tem um lado do processo também da empresa, por exemplo, você citou reserva em hotel. Obviamente que você deveria receber uma confirmação automática a partir do momento que o seu processo fosse validado, ou seja, a operadora de cartão de crédito efetuasse a compra. Então tem um lado da empresa também melhorar o processo e não só ter o lado da tecnologia. E você acha o seguinte, a gente recebe toda hora a tentativa de gente querer cometer fraudes, confirme aqui que você no depósito, por favor, clique aqui para confirmar comprovante de não sei o que. Isso também faz com que o consumidor fique sempre com uma certa dúvida em relação à autenticidade do site que ele está entrando. Como é que a gente consegue separar o joio do trigo? Olha, existe muita gente especialista em promover esse tipo de fraude na internet. O que a gente costuma aconselhar, então, tem um lado que é antes da compra e tem um lado que é depois da compra. Existem desafios nas duas frentes, né? Então, você utilizar sites de empresas conhecidas, né? Acho que não dá para você utilizar sites desconhecidos. Hoje tem muitas empresas especializadas em fazer referências a sites que estão disponíveis na internet. Normalmente essas referências são super válidas e seguras. E aí existe o parte do pós-venda, onde a gente também tem um desafio muito grande, como consumidor, todos nós somos, em ser bem atendidos, em ter uma relação mais transparente e segura também com as empresas que vendem pela internet. Mas você sabe que às vezes o fraudador ele põe um site parecido com o da empresa e aquela pessoa mais desatenta pode, de repente, ser ludibriado, né? Que ele bota assim um domínio que é muito próximo, um nome que confunda. É verdade, você tem razão, Vidor. Agora, a gente precisa estar o tempo todo prestando atenção nessas coisas, né? Normalmente os sites de banco, teve uma época que eles foram muito, vamos dizer, pirateados. Mas quando você acessava o site mesmo, ele não era do banco, o endereço era um site diferente.
sites de empresas não tão conhecidas, fica muito mais fácil de você fazer esse tipo de fraude, de falsificação. Então, a gente como consumidor, infelizmente, tem que estar sempre atento a todos os movimentos que fazemos. Nós falamos aqui de alguns problemas, falamos de qualidade também. E o pós-venda, quer dizer, pós-atendimento, como é que isso vai sendo feito na internet? Porque falou muito bem, entra lá, até identificou, tá bom, tá lidando com a empresa séria, recebeu o produto, mas e depois, ele recorre a quem? A gente tem um desafio grande, temos um momento interessante de um ano pós-lei do SAC, que regulamenta alguns setores da economia e que, na minha opinião, trouxe muita coisa positiva para a gente que é consumidor, mas a gente ainda tem bastante desafio. A gente tem muita ainda reclamação, muita gente que não recebe resposta, a gente tem muita gente que não é atendido em um tempo hábil, aceitável, vamos dizer assim, o que torna o lado do pós-venda também bastante prejudicado na relação entre consumidor e empresa. Obrigado por dentro, mas tudo isso é a tendência a melhorar, evidentemente. Muito bem, essa edição fica por aqui. Antes de encerrar, perguntar ao nosso convidado, Marcelo Pugliese, tem em São Paulo, um tema e uma palavra. Marcelo. Bom, o tema é bom atendimento e a palavra é desafio. Tá certo. Muito obrigado por sua participação aqui no Conta Corte. Boa noite para você. Obrigado. Jorge Budeu também. Estaremos juntos amanhã novamente, viu? Ótimo. Lá na quarta, o Branches volta. Um abraço forte. Obrigado a você também. Boa noite. Boa noite, até amanhã.